Com mais de 50 livros publicados e mais de 200 contos, Stephen King reúne em sua carreira grandes obras da literatura como o livro It, A Coisa, O Iluminado e A Espera de um Milagre. Acabou de chegar no Brasil o novo lançamento do autor Com Sangue, lançado pela editora Suma. Oi gente, eu sou o Gabriel do @Jolland e sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal maravilhoso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Com Sangue do Stephen King. Com Sangue é o novo lançamento do autor aqui no Brasil, que por causa da pandemia teve que ser prorrogado. O livro já foi lançado nos Estados Unidos já faz alguns meses e no Brasil chegou agora nesse mês de setembro. O livro ele já foi lançado, ele teve a sua pré-estreia já na sexta-feira, então na sexta-feira algumas pessoas já estavam recebendo e o e-book já está disponível na Amazon. Para quem não comprou na pré-venda, o livro vai estar disponível na Amazon a partir do dia 16 de setembro, então vou deixar o link aqui embaixo caso você se interessar e quiser comprar esse livro. O livro é uma coletânea que reúne 4 contos focados em amor, amizade, talento e justiça daquele jeito que o Stephen King gosta de trazer. Ele possui 400 páginas e tem essa capa lindíssima representada por um gato preto e esse fundo meio bege, um laranja com um tom mais diferente, trazendo um ar bem mais bonito para o livro. Os 4 contos receberam o nome de O Telefone do Sr. Harrigan, que é o primeiro conto, A Vida de Chuck, que é o segundo, Com Sangue e Rato. O livro tem a tradução da Regiane Vinarques e foi publicado, como eu falei, pela editora Suma. O primeiro conto, O Telefone do Sr. Harrigan, vai contar a história ali do Craig, que é um jovem que vive ali na cidade de Harlow, vizinha de Castle Rock e também de Chester's Mill. Para quem já leu algumas obras do autor, sabe quais são essas cidades. E nessa cidade de Harlow vai morar um senhorzinho bem de idade e muito rico. Esse senhor, conhecido como o Sr. Harrigan, contrata o Craig para fazer algumas leituras para ele enquanto ele tá ali fazendo algumas atividades. O Craig lê alguns livros para ele e esse senhor é daqueles senhorzinhos que não gosta de tecnologia, não tem TV, não tem rádio, não tem telefone, não tem nada em casa, só tem o telefone fixo para fazer os atendimentos e somente isso. Não tem celular, não tem mais nada na grande mansão dele. Até que um dia o Craig dá de presente pro Sr. Harrigan um iPhone, o primeiro iPhone lançado pela Apple. E no começo ali o Harrigan não queria muito, ele falou, não gosto dessas coisas não, não sei mexer em nada. Mas o Craig começa a ensinar ele como mexe e ele se apaixona. E as coisas começam a ficar um pouco inusitadas depois que o Harrigan morre, porque começa a acontecer coisas estranhas ao redor do Craig. Esse conto pra abertura do livro é um conto muito gostoso, é um conto muito rápido, um conto interessante, porque a gente vê ali a amizade do Sr. Harrigan com o Craig, as coisas que ele compartilham, tudo que eles fazem, aquela amizade, né, de um senhor muito rico e uma criança, um adolescente não tão rico assim, como o Craig tem essa amizade com esse senhor, como o Craig gosta muito dele e o Sr. Harrigan também gosta muito do Craig. E depois que acontece a grande fatalidade e depois que começa realmente aquela parte que o Stephen King gosta de trazer pros livros, aquela parte de terror, o conto só cresce até chegar no seu ápice e o seu final, que é muito bom, é muito interessante. O próximo conto, A Vida de Chuck, digamos que seria um conto que tem o seu conceito. Ele tem o seu conceito. Ele vai contar a história da vida, como diz o título, do Chuck, mas ele é contado de uma maneira diferente. Ele é contado de trás pra frente, da sua morte até quando ele era criança. Isso é um tipo de escrita bem interessante que o King abordou nesse conto e faz a gente refletir mais quem era o Chuck, toda a sua vida, como ele morreu e depois como tudo aconteceu para sua morte. É um conto bem interessante, é um conto no começo confuso, porque a gente começa do fim e termina pelo começo. Então no começo ele é um pouco confuso, mas quando você chega no final e tudo se encaixa, tudo faz sentido, você fica, meu Deus, esse conto é muito bom. Você vai lendo durante as páginas, fica parecendo, nossa, que conto ruim, que conto estranho, não tô entendendo nada. Mas quando chega no final, faz todo sentido, você consegue conectar todos os pontos e vira um dos melhores contos do livro por causa dessa jogada do Stephen King, de começar pelo final e terminar pelo começo, no meio ali apresentar fatos a respeito do personagem, do Chuck. Então tudo se interliga, tudo forma aquele grande conto e no final vira um conto maravilhoso. Esse conto, A Vida de Chuck, tem várias citações e referências, como por exemplo Agatha Christie, que tem uma citação ali dos seus 2 detetives, que é o Hercule Poirot e a Miss Marple. E isso traz, né, aquele calorzinho, engrandece mais o conto. Sempre quando a gente vê uma citação, uma referência que a gente consegue pegar, a gente fica um pouco mais feliz, a gente fica um pouco mais agradado. Então tem isso nesse conto que eu gostei muito, porque eu também gosto dos livros da Agatha Christie e deu pra perceber que o Stephen King também gosta. Esses 2 contos, O Telefone do Sr. Harrigan e A Vida de Chuck, são contos bons, mas parece que são apenas ali uma preparação do que está por vir. Parece que são uma preparação do terceiro conto, que é Com Sangue, que foi o conto, né, que deu o nome ao livro, que é um conto muito
bom. Esse terceiro conto podemos chamar ele de continuação, porque ele é uma continuação direta de alguns livros do autor que ele já lançou recentemente, como por exemplo Mr. Mercedes, toda a trilogia Bill Rodgers e também Outsider. Então já deixo muito avisado que esse conto tem muitos spoilers, inclusive spoiler do final desse livro. Então já deixo avisado que o conto Com Sangue é uma continuação desses dois livros que eles se passam no mesmo universo. O conto vai contar um pouquinho mais da nossa grande personagem, a Holly Gibner, que aparece no livro Mr. Mercedes, e todos os acontecimentos, tudo que aconteceu com ela depois dos fatos de Outsider. Já nas primeiras páginas do conto ocorre uma grande explosão num colégio da Pensilvânia, e a Holly, como investigadora de tudo que ela aprendeu ali com o Bill Rodgers, ela decide investigar quem cometeu essa explosão. Se foi um atentado terrorista, ou se foi alguém intencionalmente, se foi algum jovem, se foi alguma vingança. Então ela decide investigar quem cometeu essa explosão. Ou melhor dizendo, o que cometeu essa explosão. O conto, por ser uma continuação, como eu falei, tem muitos spoilers, tem muita coisa narrada nesses dois livros, na trilogia Bill Rodgers e no Mr. Mercedes. Se você for ler, é melhor você ler essa trilogia ou ler Outsider para você não pegar muitos spoilers, porque realmente tem muitos spoilers. Além também de fazer várias referências a Agatha Christie, como o Assassinato do Expresso do Oriente, o conto também faz referências a outras obras do autor, como It, a Coisa e Under the Dome, conhecido aqui no Brasil como Sob a Redoma. Esse conto Com Sangue é um dos maiores contos do livro. Eu não vou focar muito nele, porque como eu falei, como é uma sequência, como é uma continuação direta, tudo que eu falar aqui em torno da Holly pode ser um spoiler desses livros, dessas obras do autor. Então eu não vou comentar muito do livro, o que acontece mesmo é essa explosão, e a Holly começa ali a investigar quem ou que cometeu essa explosão. O conto é muito bom, como eu falei, é o maior conto do livro, ele tem muitas páginas e é um conto muito bom. O Stephen King tem uma escrita muito boa para escrever suspense, principalmente suspense investigativo. Quando a gente lê esse conto, a gente tem aquela saudade dos poucos livros de suspense que o autor já escreveu, e todos os livros de suspense que ele escreveu é muito bom. Vendo esse conto, a gente tem aquela saudade, principalmente do Bill Rodgers, que é citado a todo momento nesse conto, então a gente tem uma saudade desse grande personagem. O último conto, Rato, para fechar essa grande obra, vai tratar de um assunto que o Stephen King já domina bem. Um autor, ele decide se isolar em um lugar bem longe de todo mundo, porque vamos dizer, ele tá com uma falta de criatividade. E com isso, depois que ele se isola, depois de algum tempo, muito isolado porque aconteceu uma grande chuva, ele começa a ter alguns distúrbios, podemos chamar assim, alguns problemas mentais, algumas alucinações, alguma coisa afeta a mente dele. Então ele começa a conversar com um rato. Como já sabemos, leitores do Stephen King, ele gosta de tratar assuntos principalmente de escritores. Eu acho que quase toda a obra do Stephen King tem um escritor, e rato também é um assunto que a gente viu lá no livro Sombras da Noite. Ele acabou juntando esses grandes assuntos aí e trouxe esse conto muito bom, porque essa conversa que o autor tem com o rato retrata tanta coisa, tantos assuntos filosóficos, que a gente fica, meu Deus, como ele tá fazendo isso com um rato? É um conto muito interessante, é um conto bom, que vai abordar toda essa importância do dinheiro, da fama, de isso realmente é importante para aquele escritor, é isso que ele quer, todo aquele assunto filosófico, toda aquela mistura, toda aquela conversa, torna o conto muito bom. E o Stephen King sabe escrever contos desse jeito, sabe escrever livros, sabe escrever obras desse sentido, de escritores, de medos bem profundos, como o medo de rato, o medo do isolamento, o medo de perder toda a fama, toda a conquista. Então ele escreve esse conto perfeitamente e fecha o livro muito bem. Então, gente, essa foi a resenha do livro de hoje, do livro Com Sangue do Stephen King. Eu vou deixar aqui embaixo o link da Amazon, caso você quiser comprar. Comprando com o meu link, você vai ajudar muito o canal. Compartilha pra quem gosta de Stephen King, pra quem quer ler esse livro, pra quem não sabe que o livro tem muitos spoilers, então compartilha aí e se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você tá assistindo até aqui e não é inscrito no canal, vou deixar um vídeo aqui em cima pra você assistir, e depois desse vídeo eu tenho certeza que você vai se inscrever no canal. Muito obrigada pela atenção de todos e tchau, até o próximo vídeo.